dia de novo? Bom dia. Bom, estamos aí na alfa 6. Pois é. Na aula passada nós tínhamos visto imperialismo, muito bem. E agora vamos para a Primeira Guerra Mundial. Então, aulas 55 e 56, página 303 no nosso resumo e página 140 aí do texto. Dividido aqui em duas partes, vamos tentar também fazer aqui em duas ou talvez três aulas, vamos ver como é que vai ser, tá? Seguindo o nosso esquema, a primeira coisa que aparece aí sobre a guerra são as causas, mas vamos lembrar um pouquinho de como estava a Europa, né? A Europa vivia a Belle Époque, a bela época, ali de 1871, tivemos aqueles últimos grandes conflitos de unificação, né, da Itália e da Alemanha, até 1914, quando começa a guerra, esse período aí praticamente sem conflitos armados significativos, né? Uma coisa com certeza estava acontecendo, mas as grandes potências, sem revoltas sociais claras, a última foi também a Comuna de Paris. Então deu uma mudança aqui. Até o movimento operário foi mais naquela direção das leis trabalhistas, né? Está prevalecendo aqui, inclusive, uma posição socialista mais ligada à social-democracia, que é conquistar, não a partir da revolução, mas a partir de direitos, né? Segunda Revolução Industrial, otimismo, né? Muito otimismo, muita ideia de progresso. Estão, segundo a visão deles, né? Levando a cultura e a civilização para outros povos, como África e Ásia. Período de progresso constante, na visão também deles aqui, essa ideia de que de cultura, né? Exposições. Então isso não vou retomar o que é a bela época, aqui tem um box aí que fala um pouco sobre isso, mas a ideia é refletir, né? Como é que uma época que parecia vislumbrar um período pacífico e de crescimento para todos, virou o que virou. Bem que nós já vimos que aqui já esconde alguns problemas, né? Essa beleza toda, essa urbanização, essas exposições, elas não são para todos ao mesmo tempo, né? Você ainda tem um trabalho muito duro nas fábricas, uma jornada de trabalho ainda muito longa. Muito bem, parte do movimento operário já está entrando em partidos políticos, né? Mas o mundo do trabalho aqui ainda está ruim. Lá na África não é só levar cultura e ciência ou civilização, tá? Lá é violência e exploração contra africanos e asiáticos. Há um aumento significativo aqui da diferença entre ricos e pobres. E outras coisas, né? O nacionalismo, né? Coloquei na aula passada, anterior ainda passada, né? Com uma característica aí do próprio imperialismo, acentuou esse nacionalismo e que pode levar a algumas coisas. Então, fora isso, que já é um problema, outras questões estavam no ar e elas foram se juntando ao ponto do homem entrar numa guerra impensável, né? Uma guerra que seria a última. Talvez quando ela acabou, pensou-se isso mesmo, nunca mais vamos ter uma guerra, porque essa foi absurda. Sabemos que não foi assim. Então, entre as causas da guerra, aparece aqui, de cara, ele coloca disputas imperialistas. Essas disputas imperialistas, elas estão relacionadas àquela corrida. Então, a Primeira Guerra é uma guerra imperialista.
motivada por essas disputas aí. Dentre essas disputas imperialistas, nós vamos ter uma rivalidade. Nós tínhamos, lembra a Conferência de Berlim, que tentou evitar, né, repartir no mundo? Não deu tão certo. Então nós vamos ter uma rivalidade entre a nação mais poderosa de então, que era a Inglaterra, e a nação que chegou tarde, mas já estava próxima, né, que é a Alemanha. Então a Alemanha é chamada um país de capitalismo tardio, tanto a Alemanha quanto a Itália. E essa Alemanha, ela já estava pau a pau com a Inglaterra, economicamente falando, militarmente falando, e já ameaçava a Inglaterra naquilo que a Inglaterra tinha de mais poderoso, que era o mundo marinho, inclusive. Então a questão estava complicada e nós vamos ter então aqui uma rivalidade. Qual será a atitude da Inglaterra? Depois teremos também uma tensão muito forte entre a mesma Alemanha e a França, que é chamado de revanchismo, que quando termina lá a unificação da Alemanha, parte da França vai ficar sob o poder alemão. Isso, aquela região de Alsácia e Lorena. A França quer, que não só quer aquilo de volta, né, mas quer dar o troco, né? Então nós temos dois países de poder considerável, Inglaterra e França, tendo como rival a mesma Alemanha. Veja que isso vai possibilitar, inclusive, que dois países que eram rivais também, né, historicamente, a Inglaterra e a França fizeram N guerras. Então essa rivalidade vai meio que sumir, ou ficar guardada em algum canto, e elas vão se unir. Um inimigo em comum aí, que é a Alemanha. Tá? Então, essa tensão no ar aí. Outra questão da própria guerra tem a ver com esse nacionalismo, que o nacionalismo aumenta as rivalidades, e esse nacionalismo, numa época em que há uma valorização da guerra, ele se torna muito perigoso. Então nós vivemos num período aqui em que a guerra é vista como algo que é bom. Como assim? Gente, pensa, algum tempinho atrás, há tempo atrás, era muito difícil alguém falar assim, defender guerra. As pessoas falavam em paz, né? Tanto que quando você deseja algo para as pessoas, você fala, quero paz, né? Paz para você, paz não sei o quê. Ninguém fala guerra, paz. Valorizava-se essa ideia da convivência pacífica entre todos, né? na tolerância e tudo mais. Ainda é assim, mas o Brasil, desses tempinho para cá, ele deu uma mudançazinha, né? Negócio de arma, de violência, de intolerância, voltaram muito forte aqui no Brasil e em alguns lugares do mundo também. Então hoje parece-me que o confronto, a briga, etc., parece que está na moda. Mas pode ser moda, né? Antes desse período onde a paz era valorizada, falava-se muito na guerra. Então era natural que uma nação, para se desenvolver, atacasse outra. Para que ela crescesse, ela tinha que pegar o território da outra. Então a guerra era um valor, né? Era algo positivo, era normal. Então você tem essa ideia de nacionalismo e a ideia de que a guerra é normal e tem que acontecer, você vai acrescentar isso à corrida armamentista. Estamos num período de revolução industrial, de crescimento tecnológico, e parte desse crescimento vai na direção bélica, produzir armas. E ninguém está aqui produzindo armas para apresentar na exposição, para dizer, olha como é que é interessante. Não, é para usar. A arma, quando a pessoa tem, é para usar. E esse que é o problema. Então você tem aqui
rivalidades e tensões econômicas e políticas, por conta da rivalidade econômica entre a Alemanha e a Inglaterra, política também, por conta da França, que reivindica aquele território que era dela, com relação à própria Alemanha, fortalecimento do nacionalismo, valorização da guerra e corrida armamentista. Então, tudo isso já está mostrando que a Europa, a despeito da bela época, está em cima de um barril de pólvora. É um barril de pólvora, pode ser aceso a qualquer momento. O texto nosso cita depois é o Sistema Europeu de Alianças. Bom, então quer dizer que alguns países vão se aproximando de outros, tá? Então você tem uma aproximação entre a Alemanha, a Áustria-Hungria e a Itália. Então aqui eu posso falar Áustria, posso falar Hungria, é o Império Austro-Húngaro. Então forma um império aqui, tá? Eles já estão se aproximando. Eles vão formar, já em 1892, no final do século XIX, a Tríplice Aliança. O texto vai dizer que essa aliança aqui é importante e tal, mas ela também, assim, vamos dizer, ela tem suas fragilidades. A Itália tem uma boa aproximação aqui com a Alemanha, mas a Itália tem resistências com a Áustria. Tá? As duas têm problemas ali próximo à fronteira, questões que não estão bem resolvidas. Então, estamos juntos, mas não quer dizer que não temos problemas. E do outro lado, você vai ter uma aproximação, como eu falei, da França e da Alemanha, da França e da Inglaterra, até então muito rivais, agora se aproximam. Então nós estamos falando aqui em 1904, então são muito próximos, né? Comecinho do século XX. E vão se aproximar também da Rússia. A França e a Inglaterra formam a Entente Cordiale. Com a aproximação da Rússia, vai virar a Tríplice Entente. Então a Tríplice Entente de um lado e a Tríplice Aliança do outro. No transcorrer do texto e das explicações, vamos perceber que a Tríplice Aliança acaba sendo chamada de potências centrais. Você vai observar isso se você olhar para o mapa. Elas estão de fato no centro. Potências centrais. E a Tríplice Entente vai ser chamada, no geral, de aliados. Então, quando você... Porque você vai ler aliados e vai confundir com a Tríplice Aliança. Aliança e aliados. Não, tá? Quando fala aliados, está dizendo da Inglaterra, França, esse povo todo aí. Então, esse aqui é um outro ingrediente para a causa da guerra. Porque você já está formando grupos. A última que aparece aí é a questão balcânica. Lembra que eu falei que tinha um barril de pólvora? Pois é. A região balcânica, você pode olhar também no mapa aí, ela é uma região que estava muito tensa. Já tinha acontecido guerras, inclusive, ali. Então, ali tem interesse. 3 impérios, para dizer a verdade. Então, tem o Império Turco. Você pode, aqui no 303, tem um mapa aí. Tá? Tá lá. Roxo, laranja e cinza. Então, aparece o Império Turco aí. O Império Turco está em decadência. Então, boa parte dessas áreas já estão se livrando dele. Mas ele ainda está com um pé ali. Império Turco. Tem o Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro está se aproximando dessa área. Ele já domina parte dessa área. Então, temos um choque aqui. E tem o Império Russo. A Rússia se interessa também por essa área aqui. A Rússia é da etnia lá é povo eslavo. E nessa área tem os povos eslavos. Está lá, ó, Bulgária, Sérvia, Bósnia. Agora esse povo todo aqui. Então você tem 3 impérios com interesses na área e aqueles que estão lá naquela área.
aqueles que estão naquela área não querem nenhum dos outros. Eles querem ser independentes. Eles querem formar a própria nação. São os nacionalistas, né? Esse nacionalismo eslavo vai dar um conceito de pan-eslavismo, né? De que esses eslavos devem se desenvolver independentes, e a Rússia também como eu acabei de falar, desse grupo. Então a Rússia entra aqui como se fosse uma protetora deles, mas sabemos que ela também tem interesse na área. O interesse dela é por causa dos portos. Então a área tensa, barril de pólvora. E como é que ficou isso? Ficou que o príncipe herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando, acaba sofrendo um atentado e é assassinado, ele e a esposa. Ele é assassinado por um grupo que eles vão chamar de terrorista. Era um grupo que tinha o nome de Mão Negra. Ele era terrorista? Na visão da Áustria-Hungria era, não é? Porque ele foi lá e matou o seu herdeiro. Na visão deles, não. Eles eram um grupo nacionalista, estavam lutando pela independência deles. Então esse negócio de terrorismo ou não depende muito do lado que você está dessa história aí, tá? Esse grupo formado por bósnio, servo, tá? E aí a Áustria vai chorar seu morto, vai fazer o seu luto, etc. Mas ao mesmo tempo que isso é um trauma, é um problema, apareceu também como uma oportunidade. Ela falou, agora nós não temos que pensar duas vezes, temos que invadir lá e resolver tudo isso. Nós já temos um motivo claro. A Áustria vai falar assim, Sérgio, eu quero que você prenda todo mundo que estiver envolvido nisso daí. O problema é que as autoridades da Sérvia estavam envolvidas nisso aí, né? E a Áustria sabia. Então, óbvio que a Sérvia não vai fazer isso. Então, a Áustria vai declarar guerra à Sérvia. O que podia levar a isso? Podia levar a um grande conflito local, sangrento inclusive. Mas só. Mas só que não foi. Tornou-se estopim de um conflito maior. Estopim. Então, estopim sabe o que é, né? Aquele pavio lá que se acendeu, vai lá e vai explodir o barril de pólvora. Por que se tornou estopim? Sobretudo por conta da política de alianças. Quando a Áustria declara guerra à Sérvia, quem que era aliada da Sérvia? Que dizia que ia proteger os eslavos, que tinha interesse na área também? A Rússia. Inclusive a Rússia e a Áustria-Hungria já estavam prestes, né? Ali já existia uma possibilidade gigantesca de conflito militar. Então, a Rússia, para defender a Sérvia, vai declarar guerra à Áustria. E quem é que era aliada da Áustria? Pois é, a Alemanha. Então, a Alemanha vai declarar guerra à Rússia. Então, você percebe que aí vai no jogo, né? Quer dizer, os aliados, a França e a Inglaterra, vão ter que declarar guerra à Alemanha. Então, mas levou à guerra. Tá? 1º de agosto de 1914, começa aí a Primeira Guerra Mundial. Detalhe, a Itália, que fazia parte do grupo austro-húngaro e alemão, vai se colocar na condição de neutra. Obviamente que os alemães vão falar, pô, que é isso? Os austríacos mais ou menos já esperavam, mas a Alemanha vai ficar um ressentimento, né? Pior ainda, né? Porque ela vai ficar neutra, mas passado algum tempo ela vai entrar na guerra de novo. Mas vai entrar na guerra do lado da Inglaterra e da França, contra a Alemanha e a Áustria. Então aí a coisa vai ficar pior do que se podia pensar, tá? Um
detalhe aí, mas e o povo, né? Então, se formos colocar o povo aí, o movimento operário, por exemplo, os trabalhadores estavam divididos, porque na ideologia do movimento operário predominava ainda aquela visão marxista, trabalhadores do mundo univos, não trabalhadores de cada lugar se virem, se unam. Então há uma ideia de que há uma questão de classes que é superior a qualquer outra, a qualquer bandeira. Então a ideia é que os trabalhadores não deveriam apoiar a guerra, porque a guerra do imperialismo, a guerra do capitalismo, nós vamos lá nos matar. Não. Mas por outro lado existia o nacionalismo, que eu falei que estava fortalecendo. Nesse momento da luta do trabalhador, prevalecia naquele movimento chamado internacional a posição da social-democracia, que é uma linha, naquele momento, do socialismo que falava em conquistas não pela revolução, mas pela conquista de direitos trabalhistas, etc. e tal. Inclusive, uma ideia que estava em crescimento. O problema, e isso era forte justamente a partir da Alemanha. Mas aí a Alemanha dá uma dessa, ou seja, os sociais-democratas, os socialistas lá da Alemanha vão apoiar a guerra. Aí, quando eles apoiam a guerra, racha o movimento operário, vai ficar dividido aí, mas na prática significa que o nacionalismo, nesse momento, vence o internacionalismo. Tá bom? Só depois da Revolução Russa lá é que vai mudar um pouco esse negócio aí. Vale destacar também aqui, dentro dessa início da guerra, né, a questão do armamento. Tá? O texto mostra aqui o confronto, né, algumas características. Primeira guerra de trincheira, eu vou primeiro pelo armamento, depois eu falo da trincheira. Essa guerra é caracterizada pelo número gigantesco de armas, diferentes armas e armas de potência até então não se imaginava. Então nós vamos ter aqui o gás como arma, gás venenoso. Tem imagens interessantes que mostram a máscara, né, pro gás. Tanques de guerra, é óbvio. Canhões imensos, de alcances também que não se imaginava antes. A utilização de aviões, que no primeiro momento serve para mandar mensagens, mas depois ele tem uma visão, então ele pode identificar localizações do inimigo, já é outro processo na guerra. Bom, também posso jogar bombas lá de cima, então vai virando uma arma poderosa. Alguém coloca uma metralhadora ali na frente do avião, já virou o quê? Então vão atirar quem está lá embaixo, vem outro avião também, batalhas aéreas, submarinos, aqueles armas absurdas também, né, que eles entravam naquelas cavernas, naquelas trincheiras, então jogava aquela lança-chamas, perigoso para quem usava, muito mais para quem estava à frente, lança-chamas, granadas de mão, o capacete, aquele capacete de aço, que usou-se pela primeira vez aqui, aqueles morteiros, que é tipo um tubo, né? Você joga a granada ali, ele vai aquela trajetória, e etc. Então aquela capacidade, lembra que eu falei, né, tecnológica da Revolução Industrial, utilizada aqui para o mundo bélico. Vai dar muito dinheiro também para quem está produzindo, mas vai transformar a guerra cada vez mais numa guerra total. Tá? Porque boa parte dessas armas também não tem tanta precisão. Vai matar muita gente sem farda. Né? As potências centrais vão recebendo também outros, como a Turquia, como a Bulgária. Os aliados vão receber outros, né? Como eu falei, a Itália, a Romênia. Mas daqui a pouco vamos chegar aos principais. E o maior destaque dessa guerra, nesse primeiro momento aqui, vai ser justamente a guerra de trincheiras. Então a guerra começa rápida, as pessoas vão para a guerra, até tem filme mostrando assim, né? Filme interpretativo da época. As pessoas indo para a guerra, aquela euforia, rindo, como se a guerra fosse acabar no outro dia.
depois, num rápido momento de movimento, ela parou nas trincheiras, mas não pararam as mortes. Então, trincheira de um canto, trincheira do outro canto, e naquele meio lá, a terra de ninguém. A terra que para quem fosse ia morrer. Vale a pena lembrar um filme muito legal chamado 1917. Esse filme tem um mérito, tem vários méritos ali no filme, obviamente, mas tem um muito legal que é para você ter uma noção do que realmente era a trincheira. Tem vários momentos que mostram os soldados na trincheira, que vivem ali, comem, morrem, ficam doentes, caminham, que eram imensas. Então vale a pena você olhar ali a trincheira, tá? Antes de falar aqui dos Estados Unidos e da Rússia, deixa eu ver o tempo que eu acho que já está dando.